Bom dia, irmãos. Hoje é dia da gente tratar do capítulo 29 do livro de Ezequiel. Irmãos, eu tenho visto aí, na verdade, né, que a irmã Delmira comentou que os textos são um tanto quanto complexos, e eles são realmente, é um livro um pouco complexo, que traz muita alegoria, né, que são formas diferenciadas, né, de tratar sobre pessoas, sobre nações, sobre momentos da história aí, para representar esses momentos que às vezes não ficam tão claros, né? E muitas vezes é preciso um estudo um pouco mais aprofundado para a compreensão exata do que essas alegorias querem dizer. Então, os irmãos que tiverem alguma dificuldade na leitura do texto, perceberem alguma expressão ou alguma dessas alegorias que tenha ficado difícil de entender e quiserem ter um entendimento maior sobre elas, pode me procurar ou procurar o pastor, que com muito mais propriedade até do que eu, vai com certeza esclarecer os irmãos. Amém? É uma leitura muito rica e vale muito a pena o estudo aprofundado desse livro. Então, irmãos, aí a gente vai ver nesse capítulo falando um pouco sobre o Egito, que é a sétima cidade sobre a qual recai aí a condenação de Deus, sobre as 7 cidades inimigas de Israel. A gente ontem viu um pouquinho sobre o rei de Tiro, né? No capítulo 27 a gente viu especificamente sobre a cidade. No capítulo 28 a gente viu sobre o rei de Tiro. E já para o finalzinho, até não comentei ontem, né? Também vem a condenação sobre Sidom. E aí hoje entra aí a condenação sobre as 7 cidades, fechando esse ciclo aí de condenações ou oráculos, né, como outros gostam de nomear, né, essas profecias contra essas nações. Então hoje a gente vai ver então sobre o Egito e mais especificamente eu gostaria de frisar aí essa devocional no versículo 6 desse capítulo, que fala que o Egito, eu tô botando a mão na frente, fala que o Egito ele se tornou um bordão de cana para a casa de Israel. Ou seja, um apoio frágil, né, para Israel. A cana, dependendo se você se apoia, ela quebra e ainda machuca. E foi isso que aconteceu com Israel, quando ele depositou a sua confiança contra a Babilônia, que era um poderio econômico naquela época, assim, ascendente, crescente, né? E aí, enfim, Israel deposita sua confiança ali no Egito, se alia ao Egito na tentativa de impedir esse avanço babilônico sobre Judá. E a gente já sabe, né? Tudo bem que toda essa situação de cativeiro de Judá, do cativeiro, né, que foi para a Babilônia como cativo, já tinha sido determinado por Deus, né? Mas de qualquer maneira, a gente vê aqui ainda Judá buscando resolver os seus problemas aí com atalhos, né? Buscando força no Egito que era fraco e não conseguiu suportar o peso do poderio babilônico. E aí, como uma cana quebrada, né, sobre o qual ele se apoia e leva um tombo e se machuca, assim foi o Egito para com Israel. E aí a gente fica refletindo, né, em como que também tem sido, em quem a gente tem depositado a nossa confiança. Todos os dias a gente enfrenta dificuldades, desafios e a gente o tempo todo está tomando decisões. Quem a gente recorre primeiro para tomar essas decisões? Em quem a gente pensa? Qual é a nossa atitude, né? Será que a gente primeiro vai orar para depois entender de Deus o que fazer, ou a gente já sai agindo da forma que a gente entende ser melhor, né? Então é um momento para a gente parar e refletir. Será que a gente tem se apoiado aí também, assim como Judá, em bordões de cana? E aí acaba se machucando e pelo caminho, ao invés de depositar a nossa confiança em Deus, é claro que Deus tem sua forma de agir. Ele pode agir de uma forma milagrosa, simplesmente resolver o problema e acabou, mas ele também pode usar pessoas, situações. Então isso tem que ser determinado por Deus, não por nós, né? A gente é falho nos nossos entendimentos, nosso coração é enganoso, a gente pode traçar às vezes caminhos para nós que a gente entende que vai nos levar à resolução rápida daquele problema, mas não. Pelo contrário, né? A gente, dependendo do que decidir, vai ficar dando volta e volta no deserto até de fato chegar aí à conclusão daquilo que a gente tem enfrentado. Então, irmãos, essa expressão aí em referência ao Egito de bordão de cana, que fique também na nossa mente hoje. Falei assim, será que eu tenho usado o bordão de cana aí para ser meu sustento em meio às dificuldades, ou eu tenho buscado o Senhor, que é a rocha firme, né, inabalável,
para a minha caminhada, né? Na caminhada da vida cristã, em meio aos problemas e às dificuldades. Então, que o Espírito Santo nos leve ao entendimento sobre isso, e ao arrependimento, se a gente perceber que realmente a gente não tem depositado nossa confiança primeiramente em Deus, não tem buscado direção nele, e que a gente mude, né? Que a gente seja transformado pelo agir do Espírito Santo de Deus, mude isso em nome de Jesus e busque primeiramente a Deus, crendo que todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.